A nossa Bíblia, eu quero, enquanto você vai abrindo, abra lá em Lucas 6, 27, agora há pouco saí ali fora, a minha esposa está lá em Pato Branco, vai ministrar hoje à noite no culto, o culto começa agora às 19, orei com ela, e a minha oração era uma oração de gratidão. Deus, obrigado, porque nós servimos um Deus e porque é um lugar de tanta honra, né? Nós podermos como família servir ao reino, ela lá, eu aqui. Então ela mandou um abraço para todos vocês e em nome de Jesus, numa outra oportunidade ela estará aqui junto, amém? Amém. Ela é a minha melhor parte, né? Vocês ficaram com o resto. Coisa boa tá ali, né? Minha esposa, uma amada, amo ela, amém? Depois vocês mandam só esse corte para ela, fazendo favor. Só esse pedacinho tá bom, não preciso mais nada. Ai, meu Deus do céu. Abra então a sua Bíblia, Lucas 6, 27, não sei se os irmãos estão projetando, acompanhe comigo aqui. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. É difícil, mas a Bíblia diz, Jesus diz, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, repita comigo, capa. Não o impeça de tirar a túnica. Repita comigo, túnica. Bem facinho. Amém, gente? Tudo isso aqui é muito facinho para nós que somos crentes tratados, né? Estou falando aqui que para nós é fichinho isso aqui, amém? Nem vou insistir tanto. Gênesis 37. Essa é uma história de José, um sonhador. Gênesis 37 diz assim, lá no versículo 23, mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Amém? Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Senhor, nós estamos aqui agora. Espírito Santo de Deus, que toda outra voz possa ser cessada, calada. Nós queremos ouvir a sua única voz, a voz de muitas águas, Senhor. Abrimos o nosso coração, nos expomos à sua voz. Espírito Santo, que o Senhor possa agir com liberdade aqui, que o Senhor possa fazer grandes coisas aqui essa noite, que a tua palavra, que é a espada, possa nos rasgar ao meio, possa sim, Senhor, fazer grande diferença nas nossas vidas, que possamos sair daqui hoje movidos, constrangidos, que possamos sair daqui diferentes, Senhor, imbuídos de uma missão, constrangidos pela sua palavra, tocados pelo teu Espírito, Senhor. Por isso, Espírito Santo, fala com cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, eu li aqui alguns versículos, e o primeiro versículo que eu li, a palavra de Deus está falando sobre um novo nível. Jesus, ele veio trazer um novo nível de vida para todos nós.
O normal era olho por olho, dente por dente. Se te baterem em uma face, você batia na face do outro. Se te arrancassem um braço, você arrancava o braço da outra pessoa, né? Não era bem assim, mas é para explicar para você, para entender melhor, era assim. Mas aí Jesus, ele vem para nos levar para um outro nível. E esse outro nível é um nível de maior intensidade. Jesus não veio para anular, Jesus veio para trazer crescimento. Ele veio não só para cumprir, mas também para exceder aquilo que ele estava propondo. Jesus foi radical. E porque ele foi radical, ele levou o evangelho e a vida com Deus para um outro lugar, um lugar de maior radicalidade. Ele foi radical em tudo que ele fez. Ele trouxe crescimento para os irmãos. Um dia, os nossos jovens, em uma das nossas conversas, eu percebi que algumas coisas no meio da igreja, eles queriam dar uma aliviada. Não, pastor, não precisamos ser tão rigorosos aqui. E claro, o Espírito Santo falou comigo e eu ministrei eles, eu falei assim, nós nesse tempo precisamos ser mais radicais ainda, porque esse é o papel da igreja. Nós precisamos colocar um nível maior, o sarrafo precisa subir, esse é o nível de Jesus. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse, mas olhe meus irmãos, agora ame até seus inimigos. Façam bem, não só aqueles que fazem bem para vocês, mas também aqueles que te odeiam. Abençoe não só aqueles que te abençoam, mas também aqueles que te amaldiçoam. Vocês estão entendendo que Jesus está nos levando para um outro nível? E o que eu quero dizer para você é que eu e você precisamos ir para esse outro nível. Um nível de excelência, de santidade, do caráter, do qual eu e você precisamos crescer em Deus. Jesus, ele trouxe isso para todos nós. José é um exemplo de alguém que viveu um nível muito alto de vida com Deus. Esse José, vocês sabem a história, José era um sonhador. Amém? Está tranquilo isso? José era um sonhador e esse sonho de José trouxe algumas consequências para José. Um dia ele sonha que então ele iria servir, ele iria estar à frente, os seus irmãos iriam servir ele, e como que se ele liderasse, e esse sonho ali então causou um constrangimento, os seus irmãos não gostaram. Essa é a verdade. E aí então, esse José, ele é levado para um buraco, jogado, vendido, tomam a túnica de José, colocam sangue e é levado então essa túnica ao pai dele. Olha, pai, o nosso irmão José, ele agora está ferido, morto, não sabemos o que aconteceu. Mas o que eu quero expressar aqui para você? Esse José, que estava muito próximo do pai, esse José que recebeu uma roupinha bonitinha do pai, trouxe inveja dos seus irmãos. Eu falo que essa túnica ia dar muito certo para os restart. Os mais jovens vão saber disso, né? Tudo coloridinho, né? Bonitinho. Esse era o José que estava ali aparecendinho, né? Ele era o amado do pai, ele gostava de estar com o pai, então o pai dá uma túnica e isso causou inveja. Esse mesmo José, então ele é vendido, ele vai parar na casa de Potifar, como alguém que administrava aquela casa. E aí então, esse José, ele chamou a atenção mais uma vez, pela sua beleza, pelo seu comportamento, e eu gosto de falar que a mulher de Potifar, ela era a Potifera, porque então, ela viu esse José, e ela olhou para esse José, e ela achou esse homem um homem bonito,
E aí então ela queria se deitar com esse José. E aí então, em um dia ela arma uma arapuca, não sei se vocês falam isso por aqui, ela fez uma cama de gato, né? E ela fez ali, preparou tudo, uma cena, um cenário, para que então quando José viesse, ela então pudesse se deitar com ele, e esse José então perde também a sua capa. Deixa a capa, corre nu, né? E ele então corre da Potifera. Essa é a história. E o que eu quero dizer aqui para vocês, meus irmãos, é que esse José, ele não só perde a túnica, ele não só perde a capa, mas ele mantém a sua integridade intacta. E as pessoas, né, infelizmente, elas estão atrás de túnicas e atrás de capas. Mas eu quero afirmar para vocês aquilo que Jesus disse: se alguém tirar de você a capa, não impeça também que tire a túnica. Meu irmão, o que causa inveja é só algo exterior. A túnica e a capa são vestimentas que estão aqui por fora. Isso chamou a atenção dos irmãos de José. E o Jesus, ele está dizendo assim: meus irmãos, querem te tomar a capa, querem te tomar a túnica, dá isso não tem valor para mim. É isso que estão correndo atrás, entreguem, porque o que para mim importa é o que está dentro do seu coração. Os irmãos não estavam querendo estar perto do pai, como José vivia. Os irmãos estavam correndo atrás de uma túnica. Os irmãos não queriam ter um lugar de intimidade. Eles não queriam ser amados pelo pai, ou amar o pai, ou servir o pai. Eles queriam apenas a túnica. Infelizmente, hoje existem pessoas da mesma forma, que vivem atrás de capa, vivem atrás de túnica, vivem atrás de coisas externas, mas esquecem daquilo que é interno. Meu irmão, realmente, já falaram mal de mim, talvez já falaram mal de você, mas isso não é importante. O que importa mesmo diante do nosso Deus é aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós temos. Eu vejo pessoas, às vezes, querendo um like, ou eles só olham a foto, mas eles esquecem do que tem atrás da foto: um joelho dobrado, o tempo de oração, alguém que anda em santidade, alguém que anda com Deus. Vocês lembram de Jó? Tiraram tudo de Jó. Vocês lembram de Davi? Quiseram colocar até uma armadura sobre Davi. Mas Davi falou: essa armadura é só externo, é um peso sobre mim, eu não quero, eu vou no nome do meu Deus vivo. Porque não é o que é externo, é o que eu carrego. Mas o mundo está trazendo uma inversão de valores. Uma inversão que aposta na aparência, na rede social, na máscara, nas boas atuações, no teu resultado. Meu irmão, deixa eu falar. Meu irmão, muito mais do que o teu resultado, Deus se preocupa com você. Muito mais do que a túnica, o importante é você estar perto de Deus. E eu vejo as pessoas lutarem por aquilo que a pessoa conquistou, mas não luta para construir algo em Deus. Infelizmente, aquilo que é visível, muitas vezes tem sido aquilo que tem tomado o nosso coração.
mas nós andamos e seguimos um reino invisível. Nós não somos dessa terra, nós somos lá do alto. Muitos se desgastam por posições, títulos, por uma boa aparência, por um reconhecimento humano. Mas deixa eu falar algo aqui importante para você. Corra atrás de um reconhecimento do eterno. Construa aquilo que te leva para a eternidade. As coisas dessa terra, elas são corrompidas. Segundo Coríntios diz assim: por isso não desanimamos, embora o exterior esteja desgastado, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, meus irmãos, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Podem pedir a nossa capa, podem pedir as nossas túnicas, mas não podem tirar o que nós carregamos. Não podem tirar a presença de Deus. Aquilo que nós temos construído no altar do Senhor, de joelhos. Eu acho, há poucos dias nós passamos a Páscoa. Um domingo antes da Páscoa, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu acho tão especial porque Jesus vem com um jumentinho, e aí então o povo, eles jogam as suas capas no chão, como se eles dissessem: Senhor, nós estamos nos despindo de tudo que talvez possa tomar o lugar do Senhor. Está aqui o meu título, está aqui o meu nome, está aqui a minha profissão, está aqui aquilo que eu fiz, o meu diploma. Eu jogo diante do Senhor toda a capa e eu me exponho ao Senhor. Por isso que Jesus fala: meu irmão, se te pedirem a túnica, também dê a capa, porque isso não tem valor. O que tem valor é aquilo que é eterno. Sabe o que os soldados brigam no dia da morte de Jesus? Os soldados, eles não, por mais que estiveram naquele dia tão especial, eles brigam para ter a capa de Cristo. Mas eles não se arrependeram e se converteram ao Rei dos Reis. E às vezes Cristo está aqui diante de nós com os braços abertos, e nós estamos aqui disputando capas, túnicas, sendo que Ele está dizendo: o que interessa mesmo é a minha presença. Isso que realmente tem valor para mim e para você. Chegou o tempo de nós entregarmos tudo a Ele, inclusive as capas e as túnicas, para que então permaneça aquilo que realmente importa. Abra sua Bíblia, Gênesis 11. Gênesis 11, 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram para Ur
dos caldeus. Partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram ali e por ali ficaram. Eu quero mais ou menos contextualizar vocês. Existe alguma cidade entre Telêmaco, Borba e Ponta Grossa? Como? Imbaú. Amém. Amém. Estavam lá, né, a família de Abraão, Ló, toda a sua família, estavam lá em Ponta Grossa. Amém, gente? Amém. Aí, eles saem de Ponta Grossa para ir até Telêmaco Borba. Mas eles pararam onde? Em Imbaú. E por ali ficaram. Ponta Grossa, misericórdia, corta isso depois. Era um lugar de muito sofrimento. Lugar terrível. E eles ouviram falar de uma cidade, Telêmaco Borba, uma terra de avivamento, amém, gente? Amém. A terra que manda leite e mel. Amém. De um povo santo, onde Deus quer agir, fazer grandes coisas. Amém. Só que eles saíram de lá, saíram lá de Ponta Grossa, seguiram, chegaram aonde? Em Imbaú. Dormiram uma noite, juntaram a criação, tinha um pocinho para tomar água, por ali ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, já não estavam levando chicote no lombo, aqui já estava fresco, sombra, água fresca. E a Bíblia está dizendo, mas tem Telêmaco Borba, o lugar do avivamento, mas veja só, aqui já ficou legal. Aqui já está bom. Mas lá tem uma terra que mana leite e mel, que os frutos são poderosos, grandiosos, lugar, a terra é boa. Mas aí ficou confortável. Ficou. Eu já não estou mais diante das garras de Satanás. Preste atenção se não é sua vida aqui, meu irmão. Preste atenção. Você estava lá no mundo, viciado, adúltero, fazendo uma vergonheira, queimando o filme, o inimigo fazendo o que queria da sua vida. Aí então alguém fala, vamos para a igreja, vamos lá. Aí você vem para a igreja, já abandonei os pecadões, já foi tudo aquela coisa suja, estou aqui agora, que legal, olha o pastor, né? Olha que legal esse ambiente, está ótimo. E meus irmãos, muitos param aqui, sendo que existe algo muito melhor ali, amém, gente? Amém. Muito maior ali, amém? Amém? Um nível superior, amém? Amém? José, ele não lutou, a sua maior luta não foi para sair de uma cadeia, de um buraco. A sua maior luta foi vencer a casa de Potifar. José, ele foi parar numa cadeia, ele foi vendido pelos irmãos, aconteceu um monte de coisa com ele. E ele venceu. Roubaram a túnica, roubaram a capa, ele manteve intacto. Mas sabe qual que eu acho que foi a maior vitória? É porque a casa de Potifar, meu irmão, era muito legal. A casa de Potifar, meu irmão, tinha boa comida, era a casa mais linda daquela época. Ele tinha dinheiro, ele tinha de tudo lá. A Bíblia fala, olha só, o que a casa de Potifar oferecia, o que ele estava vivendo ali. O Senhor estava com José ali. Ele era um varão próspero. Potifar entregou
tudo a José. A bênção de Deus estava com ele na casa e no campo. José era um homem formoso. Ele tinha o que ele queria. Tem muitas pessoas dizendo, é de Deus. Amém? Misericórdia. Misericórdia. Porque tudo estava muito bom, tudo estava dando muito certo, parecia ser de Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui para você, meu irmão, não conheço uma pessoa que chega numa igreja e começa a frequentar que a vida não é transformada. Me apresente uma. Não conheço um dizimista que a vida financeira não é restaurada. Não conheço um homem de Deus que vive algo extraordinário no casamento. Não conheço um que segue os princípios cristãos, que as coisas não ficam boas. Mas cuidado, porque o que é confortável e cômodo pode nos impedir de nós experimentar o melhor de Deus que está em Telêmaco Borba, amém? Amém, meus irmãos? É nesse lugar que nós vamos ter as maiores tentativas do inimigo em nos tirar do melhor de Deus. Um dia, um rapaz que nós ganhamos para Cristo, que chegou na igreja com a vida totalmente derrotada, casamento acabando, empresa falindo, ele é então alguém que começa a andar com nós e tudo é restaurado. Ele abre uma célula, começa a ganhar vidas, um homem de Deus, e ele prosperava. Depois de um tempo ele nos chama e diz assim, pastor, veja só, não estou conseguindo curtir o meu barco que eu comprei. Pastor, eu não tenho tempo para estar com a minha família na casa nova que eu comprei. Ficou confortável. E aí então ele entrega a célula, entrega o ministério. E eu olhei para aquele cara e falei assim, meu Deus, não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque nós não corremos uma carreira para construir coisas nessa terra. Nós construímos coisas na eternidade. Infelizmente, existem muitas pessoas parando na casa de Potifar. E o inimigo chega com pratos cheios. Quando esse José diz não para Potifera, ele não está dizendo não só para ela. Ele está dizendo sim para uma vida com Deus. Ele está dizendo sim para um grande ministério. Infelizmente, meu irmão, a mormidão tem feito pessoas aceitar o que tem na casa de Potifar. Lute contra o comodismo. E você vai precisar vencer isso. Você vai precisar lutar contra isso. E para que você permaneça e entenda que é de Deus, deixa eu falar algo para você. José sonhou. Lá no início. E o sonho de José não era a casa de Potifar. O sonho de José era toda a sua família junto com ele. Esse era o sonho de José. Quero recordar aqui para vocês. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos
no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Este era o sonho de José. Este foi o sonho que Deus deu a José. Qual é o sonho que Deus tem dado a vocês aqui? Qual que é o sonho que Deus deu a vocês? Qual foi as palavras que lançaram sobre a vida de vocês? Pastores colocaram a mão sobre a vida de vocês. Coisas foram geradas no secreto, na intimidade com Deus. É ou não é verdade? Deus te levantou para algo grande, é ou não é verdade? Deus já mostrou grandes coisas para vocês, é ou não é verdade? Por que nós ainda, então, continuamos se contentando com a casa de Potifar? Porque, meu irmão, o que Deus colocou na sua vida não é o que está aqui, mas é o que está aqui. E para nós chegarmos ali, meu irmão, eu quero ensinar aqui bem rapidinho para vocês 3 coisas. Não aceite menos que o sonho de Deus para a sua vida. Você está se conformando, mas está bom, já ficou bom. Não é bem aquilo que Deus falou comigo, mas está legal. Não aceite menos que o sonho de Deus. José, ao rejeitar a casa de Potifar, ele estava dizendo: não é isso que Deus me chamou, não foi para esse lugar, eu tenho coisas muito maiores para viver, e enquanto eu não acontecer, eu vou permanecer. Segunda coisa que você precisa saber: a injustiça que pode acontecer com a sua vida não é o fim. É injusto o que aconteceu com José nesse lugar. Foi parar numa cadeia depois. Foi esquecido lá. E José podia estar dizendo que ninguém olha para mim. Olha só, eu sou todo bonitinho. Rejeitei a Potifera. Nossa, eu fiz tantas coisas para Deus. No ano tal subi no monte, eu vi os gravetos queimar. Nossa, aquele dia eu estava lá. Deus. E aí então nós estamos nessa, dizendo para Deus e falando, mas aí nós não nos posicionamos. Não aceite a injustiça, mas também saiba que não é o fim. Aceite o processo, porque Deus está trabalhando em você. E tem muitas pessoas sendo reprovadas na casa de Potifar. Primeira coisa, não aceite menos que o sonho de Deus para a sua vida. Segunda coisa, a injustiça não é o fim. Terceira coisa, lembre-se, Deus está com você em todos os lugares. Deus está com você nos dias maus, Deus também vai estar com você nos dias bons. Deus vai estar com você no dia que você está prosperando, mas Deus vai também estar com você no dia que você for parar em um lugar que você não gostaria de estar. Eu quero dizer para você aqui essa noite, meu irmão, de todo o meu coração, Deus tem uma Canaã para todos nós. Eu espero ver vocês nesse lugar, usufruindo de tudo aquilo que Deus já revelou a vocês. Todo o sonho de Deus para a vida de vocês. Nós temos promessas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos promessas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas, meu irmão, ainda não está todo mundo, meu Deus, eu não vou parar aqui, porque eu vou continuar, porque eu quero ver a promessa de Deus cumprir na minha vida. Deus não vai dever nada para você.
Foi um sonho de Deus sobre você, sobre a sua casa. Você sabe o dia em que você estava somente você e Deus, que aquilo tocou tanto, trouxe uma convicção. Cuidado para que eu e você possamos encontrar um lugar confortável. Que eu estou na minha zona de conforto. Eu não vou dar um passinho aqui porque vai que dá errado, né, pastor? Veja só, está tudo bem lá em casa, no meu casamento, na minha vida, mas será que se eu começar agora a cuidar de vidas, não vou encher de problema a minha vida? Será que se eu for lá no bairro tal, orar com tal pessoa, vai ter um capeta lá, né? Daí está tão legal aqui em casa, em volta da minha piscina, na minha cama, assistindo minha Netflix. O inimigo, ele não precisa acabar com você, ele só precisa te parar. Ele só precisa achar um lugar confortável que você ache, é Deus. Mas você sabe que o sonho de Deus para a sua vida é outro. Porque não foi carne que revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou. Você sabe que foi Ele quem disse a você. Essa visão que você teve, meu irmão, ela permanece viva no seu coração? Ou você falou assim, eu acho que foi uma empolgação? Eu creio de todo o meu coração que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, meu irmão. Eu tenho certeza que nós não vamos parar nesse lugar, porque uma grande bênção está preparada para todos nós. Esse José, então, porque ele renunciou à capa, ele renunciou à túnica, um dia ele estava lá servindo toda a sua família, porque a sua família estava com muita e muita fome, e ele estava com seus celeiros cheios de bênçãos para derramar sobre a sua casa, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos. Ele enfrentou todos os processos, ele não parou na casa de Potifar, mas ele encarou com toda a sua força, porque ele caminhava diante de uma visão, de um sonho de Deus para a sua vida. Ele tem sonhos que colocou no seu coração, eles já se realizaram, todos eles. Chegou o tempo de nós nos movermos. Todas as promessas de Deus aconteceram na sua vida. Eu faço essa pergunta para você responder para você mesmo. Então nós não vamos parar, nós não vamos nos contentar, nós vamos prosseguir no nome de Jesus, porque o nível não é um nível raso, é um nível muito maior, amém? Um dia, Deus falou, olha, vá para um lugar profundo, para um lugar que não dá pé. A nossa tendência a chegar diante de um rio é irmos até onde o nosso pé encosta. Quem já foi num rio? Você vai apalpando, e ali você permanece. Aqui está dando pé. Agora o rio de Jesus, de Deus, é diferente, meu irmão. O rio de Deus é diferente. O nível não é aqui, o nível não é aqui, o nível não é aqui, o nível não é aqui. O nível é um nível onde você perde o controle da sua vida, porque aí então Ele pode controlar. O rio de Deus que vai te levar. E às vezes nós estamos só aonde dá pé, controlando. Você sabe a hora que você tem que orar, final do mês, acabou o dinheiro, agora eu vou orar. E Deus responde. Briguei com a esposa, agora eu vou pedir perdão e vou orar com ela. Me perdoa. Tudo onde dá pé, você já encontrou um modo, um jeito.
Essa semana foi difícil, vou no lugar, vai na vigília. Na sexta-feira, como é que é o que tem aqui, pastor? Momento de oração? Hoje a gente tem que ir na oração. Você aprendeu. Você aprendeu um jeito de ser crente. Dá pé. Mas se jogar de vez, não. Confortável. Eu e você precisamos ser extravagantes, exceder, ir além daquilo que eu e você possamos enxergar, porque é além, é mais. Deus tem mais para a sua vida. Pastor, não estou enxergando. Veja só, olha, meu casamento, minha vida está tão difícil. Mas Deus está vendo totalmente diferente. Ele está dizendo: vai, porque você está deixando de usufruir das bênçãos e dos sonhos que eu tenho para a sua vida. Vai, se joga, eleva esse teu nível de intimidade, de entrega, vá para um lugar que não dá pé. Pastor, mas é muita inconsequência. Meu irmão, aprenda a viver como Jesus viveu. Ele é o nosso nível, é para Ele que nós estamos olhando, e se assim Ele fez, nós vamos seguir. Ele veio para essa terra e viveu de maneira extravagante, Ele aumentou o nível, Ele foi além de que todos que estavam vivendo naquele tempo. Ele trouxe um novo caminho, Ele veio e se tornou o único caminho. Ele é a verdade, Ele é daquele que trouxe uma nova aliança. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Olhe para Cristo, Ele é o nosso Deus, maior exemplo que já tivemos, que todos os dias eu preciso me levantar e olhar para Ele, para os olhos dele e dizer assim: eu já estou na estatura de Cristo? Não, estou muito longe, então agora eu vou ser mais radical ainda, agora eu vou para um nível maior, eu preciso ir, eu preciso me jogar. Os sonhos dele não aconteceram todos para mim, então eu preciso de mais. Ele tem mais. Eu sei que Deus tem mais, amém? Eu sei que Deus está mexendo em você, e eu sei que Ele vai te levar para esse outro lugar. Eu não estou dizendo que vocês não estão vivendo nada, vocês já estão vivendo algo grandioso aqui, mas é dia em dia, de glória em glória, e eu não posso me conformar com aquilo que eu estou vivendo hoje, porque o que eu vou viver amanhã é muito maior do que hoje, amém? Eu creio de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Eu creio, porque eu não estou olhando, não me entendam mal, eu não olho para vocês, eu olho para o meu Deus, que gera isso em cada um de vocês, e olhando para Ele eu não posso pensar diferente, porque se Ele pôde fazer na minha vida, eu me considero limitado em muitas áreas, em todas as áreas, muito limitado, muito menor, mas Deus pode fazer com qualquer um. Deus pode fazer. Ele só está em busca daqueles que estão alinhados com o coração e com o sonho dele, em nome de Jesus, amém? Quero pedir para o pessoal do louvor já ir subindo. O Senhor está com você, amém? Podem pensar em nos tirar a capa, podem pensar em nos tirar a túnica, isso não tem valor para nós. O que tem valor para nós é aquilo que nós temos aqui dentro, os sonhos de Deus. Você pode ficar de pé? Mateus 28:20 diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos
os dias até a consumação dos séculos. Feche seus olhos. Eu não sei onde você está hoje. Eu não vim aqui para definir onde você está. Eu vim aqui para apontar aonde vocês podem chegar. João Batista um dia disse: existe outro que não sou digno de desatar as sandálias, que é bem maior. João Batista foi um precursor daquele que preparou um ambiente, daquele que levou o povo, daquele que anunciou. Eu quero anunciar para vocês: Jesus está aqui. Ele está aqui. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me